Muito bem, pessoal. Estamos na nossa última aula de exercícios de eletrólise. Estamos fechando a eletroquímica, que é um assunto que despenca no vestibular, tá? Com essa parte de tanto eletrólise, galvanização e processo de recuperação de metais, que é o que a gente viu no nosso encontro anterior, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Assinale o que for correto. 1. A eletrólise é um processo espontâneo em que o cátion doa elétron e o ânion recebe. Totalmente o contrário, né? Tudo o contrário. Na eletrólise, primeiro, o processo não é espontâneo, tá? Então vamos fazer uma revisão aqui rápida, ó. O processo não é espontâneo. Vamos lembrar aqui uma coisa, né? Agora a gente pode fazer uma discussão um pouquinho mais ampla. Tem duas características que marcam um processo não espontâneo. O primeiro deles é que a energia livre de Gibbs dele é positiva. A gente discutiu isso no complemento de termodinâmica, tá? E uma outra coisa importante é que por ser um processo não espontâneo, né, ele consome força eletromotriz, né? A gente estudou na física que receptores consomem uma força chamada contra-eletromotriz. Então, esses dois parâmetros indicam que a reação não é espontânea, tá? A gente se concentra mais no segundo parâmetro, né? Nesse aqui, ó. Tá? Esse precisa guardar mesmo. Então, tá falsa 1. Ah, outra coisa que eu queria comentar, né? O cátion, ele tá sempre positivo, não tá? Então, quando o cátion reage numa eletrólise, ele reduz. Geralmente é um metal, né? Geralmente é um metal, né? Então, o cátion reduz e o ânion oxida. O ânion, ele faz isso, ó. Ânion, ele é negativo, né? Ele se transforma geralmente num ametal, né? Pode ser oxigênio, cloro, e perde elétron. Tá bom? Esses processos, eles são chamados, os dois juntos, né? De descarga. Descarga do cátodo e descarga do ânodo. Muito bem, então 2, frase 2. Para efetuar o processo de eletrólise, é necessário que haja íons livres no sistema, o que pode ser conseguido pela fusão de uma substância iônica, eletrólise ígnea, né? Ou pela dissociação de certas substâncias em meio aquoso. Beleza. Beleza. 4. Na ordem de descarga de cátions, o H+ possui prioridade sobre metal alcalino e alcalino terroso, já que esses últimos possuem potencial de oxidação positivo. Faz sentido, né? O hidrogênio, ele tem um potencial de oxidação 0, tá? Beleza? Como eles têm um potencial de oxidação positivo, quer dizer que eles não têm muita tendência de reduzir. Então, quando tem H+ e sódio, quem ganha é o H+. Quando tem H+ e, sei lá, cálcio, quem ganha é o H+. Então, porque esses metais, eles têm muita tendência de oxidar, então eles não gostam de reduzir. Vamos lembrar, né, gente, que quando eu falo de ordem de descarga de cátion, eu estou falando de prioridade de redução. Então, vamos lembrar da fila de prioridade de redução. Ó, prioridade de redução. A gente tem família 1A, família 2A e alumínio, H+, e aqui metais como zinco, cobre, ouro, prata, os metais mais nobres, um pouquinho mais nobres, tá?
Então, o hidrogênio, ele leva prioridade em relação a esse grupo aqui, ó. Tá? Então, você pode falar que a prioridade, ela cresce assim, ó. Prioridade crescente. Tá bom, gente? Então, para mim, tá verdadeira. Tá? Confere. Quarta verdadeira. A eletrólise pode ser usada para produzir metais com grande pureza, na ordem de 99,9%. Verdade. O processo de recuperação do cobre é um exemplo disso. É verdade. A galvanização é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma determinada peça, colocando-a como cátodo em um circuito de eletrólise. Perfeito, tá? Perfeito, perfeito. A peça a ser recoberta tem que ser o cátodo. O ânodo é quem vai corroer para cobrir o cátodo, né? É como eu sempre, como eu digo, como a gente começou a dizer lá no começo do assunto, né, gente? Faz, sei lá, 3, 4 semanas, sei lá. Ânodo é sinônimo de corrosão. Cátodo é sinônimo de deposição. Isso não muda nem na eletrólise. Né? Se uma eletrólise tem um cátodo, vai acontecer uma deposição ali. Tá? Beleza? E no ânodo eu consigo fazer um ânodo corroer. Certo? Beleza. Vamos então para a questão número 2. Podem tirar print se quiserem aí. Vamos lá. A figura abaixo apresenta uma cela eletrolítica, contendo uma solução de NaCl, 0,1 mol por litro, e uma fonte externa, um gerador. Sobre o sistema apresentado, assinale o que for correto. Notem que nós temos um eletrodo de grafite e um eletrodo de ferro. Tá? É muito importante a gente perceber onde cada eletrodo está ligado. Tá? Bom, como é que eu costumo abordar esse tipo de questão? A primeira coisa que eu faço é discutir qual é o sentido da corrente. Né? E aqui a gente trabalha com corrente real. Né? Então, para nós aqui na química, os elétrons eles saem do ânodo da pilha e vão entrar no eletrodo de grafite. Ao passo de que os eletrodos vão sair do ferro, os elétrons vão sair do ferro e entrar na pilha. Então fica claro uma coisa, que no eletrodo de grafite vai acontecer uma redução. Alguém vai receber esses elétrons. E no eletrodo de ferro vai haver uma oxidação. Tem um cara perdendo elétron ali. Até aqui tranquilo, gente? Faz sentido isso? Vamos ler agora as frases. 1. O cátodo é o eletrodo de grafite e o ânodo é o eletrodo de ferro. Beleza. Tá, ok. Ok. Uma é verdadeira. Uma semi-reação catódica possível é água reduzindo, produzindo H2 e OH. A gente tem duas reações que podem acontecer no cátodo. Por quê? O que acontece? Lá dentro, você tem, lá na cuba, né? Vamos colocar aqui, cuba. Eu tenho água, a valer, né? Eu tenho Na+, e tenho Cl-. E além dos íons Na+, e Cl-, a gente tem íon H+, e OH-, que são íons da própria água, né? Que a gente discutiu na aula passada, na semana anterior. Então, a rigor, a única coisa que eu posso afirmar ali é o seguinte: quem não vai reduzir é o sódio.
o sódio não vai reduzir. A gente pode ter uma redução do H+, e até mesmo da água, viu, gente? Não nos esqueçamos que na água tem o H+ também. Então, veja que ele toma o cuidado na alternativa de falar assim, uma semi-reação catódica possível é a da água, tá? Pergunta, como é que eu sei que o ferro não participa? O ferro está com NOx 0, ele não é ferro mais 2, né? Para o ferro reduzir, ele tinha que estar na solução. Então, o ferro ele não vai participar de nada que ocorra no cátodo. Ele não está dissociado, tá bom? Beleza? Então, a 2 é verdadeira. A 2 é verdadeira. 4. O pH vai diminuir devido à formação de HCl. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Gente, se o H+ reage, vamos supor que o H+ reaja formando hidrogênio, certo? Isso aqui está acontecendo no cátodo. Cada vez que o íon H+ for consumido, a solução fica com excesso de íon OH-. Né? Vamos lembrar que o H+, ele existe junto com o OH-. Se um é consumido, o outro sobra. Então, na eletrólise que a gente está observando, você tem uma produção de OH-, então o pH aumenta. Tá? Então, o pH aumenta. Devido ao aumento da concentração de íon OH-, aumento da concentração de íons OH- em relação aos íons H+. Que estão sendo consumidos, né? H+. Tudo bem? Beleza? Doideira, né? Doideira. Então, a 4 está falsa. Bom, 8. No eletrodo de grafite, ocorre redução. Verdade. Né? O H+ encosta ali no grafite e vira H2. Então, ok. 16. No eletrodo de ferro, pode-se observar a reação. F virando 2 mais 2 elétrons? Sim, sim. O eletrodo de ferro oxida. Né? É justamente por causa dessa oxidação que os elétrons estão saindo do ferro ali e indo para a pilha. Tá? Então, é um eletrodo ativo. Né? O eletrodo de ferro é ativo. O eletrodo de ferro é ativo. Então, tipo assim, por exemplo, se a pessoa que botou o eletrodo de ferro não sabe disso, ela não estaria esperando que o ferro iria reagir. Por isso que na eletrólise a gente coloca tudo de grafite. Porque aí, se você põe um eletrodo de grafite, quem vai oxidar é quem está na solução. Porque o grafite não oxida. Né? Quando você põe um eletrodo de metal na eletrólise, o que você está fazendo é pedindo para ele corroer. Né? Você põe um eletrodo de cobre, ele corrói. Você põe um eletrodo de ferro, ele corrói. Você põe um eletrodo do que quer que seja, até de ouro. Até de ouro ele pode corroer. Tá bom? Beleza. Então, putz, só ficamos com uma falsa, que é a 4. A afirmativa 4 é a única falsa. Ok. Então, o pessoal tinha perguntado a questão do ferro agora há pouco, né? Ah, como é que eu sei que o ferro não reage?
Se o ferro está com NOx 0, a única coisa que ele poderia fazer é oxidar. E nesse caso ele oxidou, por quê? Porque eu coloquei ele no ânodo. Se eu coloco o ferro no cátodo, isso não acontece. Troca os eletrodos de lugar. Pega o eletrodo de ferro e troca com grafite. O hidrogênio vai se formar lá do mesmo jeito. Entende? O cátodo ele é um material que não tem muita importância se ele não for de grafite. A gente discutiu isso na aula de pilhas também, lembra? Que eu falava, olha, tem uma parte da pilha que você pode trocar por grafite, que é o cátodo. Na eletrólise é a mesma coisa. Né? Põe o cátodo de grafite, não vai acontecer nada mesmo ali. Agora, o ânodo também teria que ser de grafite, para não corroer o ferro, tá? Beleza. Tá aí, então, a questão número 2 fechada. Podem tirar print, vamos fazer a 3. Questão número 3. Aqui. O processo de eletrólise pode ser empregado para tratar paciente com câncer no pulmão. A terapia consiste na colocação de eletrodos no tecido a ser tratado e a seguir é aplicada uma corrente elétrica, originando um processo de oxirredução. O processo da eletrólise gera produtos como o cloro. Olha que interessante, né? No nosso pulmão tem água, não tem? Tem água. Com sais minerais. Então tem cloreto, tem Na+. Você faz uma eletrólise ali dentro, gera cloro. O cloro é bactericida, né? Ele mata organismos, então ele vai matar a célula do tumor. Então, tipo, você dá uma descarga no tumor, na verdade. E aí você gera a substância ali que vai matar ele. Né? Tá bom? Muito louco, né? Genial a coisa. O processo de eletrólise gera produtos como cloro. Então, quer dizer, olha o que o cara já está dizendo, né? Se está produzindo cloro, está na cara que o cloro oxidou, ó. Que é a reação que ele está mostrando aqui, ó. Cl-, aqui é uma setinha, tá, gente? Deixa eu colocar a setinha aqui, que sempre sai nos meus words. Isso aqui, ó. Pronto. Então, ó, o que eu sei? Que o hidrogênio é formado no cátodo. Ah, Dan, como é que você sabe que ele é formado no cátodo? Porque ele está sendo formado por uma redução. Tá vendo? A água está reduzindo, virando H2 mais OH-. Então, o H2 é formado no cátodo. E o cloro, o gás cloro, é formado no ânodo. No ânodo. Tá? Beleza. Assinale as afirmações. 1. No ânodo ocorre formação de cloro. Tá? É só você observar que o cloro está sendo formado a partir de uma oxidação. Então, a oxidação acontece no ânodo sempre. 2. O meio fica básico na região próxima do cátodo, é verdade, porque é no cátodo que eu formo hidrogênio, e ao mesmo tempo que eu formo hidrogênio, nós observamos a liberação de OH. Né? A gente já tinha comentado isso também no desenho da aula passada. Ao longo do tempo, o ambiente inteiro vai ficando básico, conforme o tempo vai passando. Tá? Mas ele começa a ficar mais básico ali naquela região do cátodo. Então, verdade. 3. A água se oxida no cátodo. Não. Ela se reduz no cátodo. Falso. Tá bom? Ficamos, então, com as alternativas, com as afirmativas 1 e 2, D de dado. Tá bom, gente? Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Questão número 4. Questão número 4. Essa é uma questão de eletrólise ígnea, bem tranquilinha também, tá? Bem tranquilinha. O alumínio... peraí.
O alumínio é produzido por meio da eletrólise do óxido de alumínio, Al2O3, obtido pelo processamento da bauxita. A equação que representa a eletrólise é... Bom, olhando na equação, vamos dar uma sapirrada, né? Você tem 2AlO3, obviamente, ele está mostrando a equação global da eletrólise. Né? A gente sabe que na eletrólise você tem equação de cátodo, equação de ânodo e todo aquele papo. Para você descobrir o que é produzido no cátodo e no ânodo, basta você fazer um cálculo de NOx bem rápido. Veja, no Al2O3, o nosso alumínio, ele tem NOx mais 3. A carga dele é mais 3. Né? Do outro lado, a gente observa que ele foi para alumínio 0. Certo? Então, o que você tem aqui? Você tem uma variação de NOx de 3 elétrons para o alumínio. Cada alumínio. Tá? Então, se o alumínio reduziu, então ele foi produzido no cátodo. Cátodo. Acabou. Né? E o oxigênio vai ser produzido no ânodo, veja. O oxigênio, ele tem NOx menos 2 aqui. E aqui ele tem NOx 0. Então, o NOx do alumínio aumentou. Do oxigênio aumentou 2 elétrons. Tá vendo? Então, se ele foi obtido por meio de uma oxidação, ele está no ânodo. Pronto. Tá? A partir da equação global, descobre quem oxidou, aquilo foi formado no ânodo. Descobre quem reduziu, aquilo foi formado no cátodo, acabou. Tá? Então, aí, olha para as alternativas. O2A, né? O oxigênio é formado no cátodo, está errado. B, o alumínio é oxidado, também está errado. C, o estado de oxidação do alumínio é mais 2, errado. D, o alumínio é reduzido, essa é a resposta. D, o alumínio é reduzido no cátodo. Tá bom? Beleza. Questão número 4 fechada. Podem tirar print para a gente passar para 5. Questão número 5. Sobre armazenadores de energia, condutividade elétrica, capacitância, reações redox e aí por diante. Ele deu aqui reações de redução do zinco, potencial de redução menos 0,76. Não sei para que ele deu, mas sei lá. Né? E o potencial de redução do ferro, menos 0,44. Tá? Então, vamos lá. Um tambor de ferro enterrado, do tipo usado em posto de combustível, pode ser protegido da oxidação, colocando em contato com ele placas de zinco, em processo chamado proteção catódica. Perfeitamente. Né? A afirmativa 1, ela está falando do conceito de metal de sacrifício. Metal de sacrifício. O que a gente tem nessa situação, né? Você tem um tambor de ferro, aqui um tamborzinho de ferro, tá? Ele é feito de ferro. E o ferro, ele tem uma tendência de oxidar até que razoável. O que eu vou fazer? Eu vou pregar aqui um pedaço de zinco, uma placa de zinco, tá? Então, isso aqui é uma placa de zinco metálico. Ou seja, eu estou colocando em contato com o ferro um material que tem maior capacidade de oxidar. Né? Veja que o potencial do zinco de oxidação é mais 0,76. Então, eu vou escrever assim, ó, metal de sacrifício, pois o zinco
possui maior potencial de oxidação. Então, ele vai oxidar no lugar do ferro, né? Em relação ao ferro. Ao ferro. Né? Lembra que a gente discutiu na aula de metal de sacrifício? Isso foi na aula de pilha, né? Que para que o metal seja usado como ânodo de sacrifício, né, ele vai se oxidar, ele precisa ter um potencial de oxidação mais alto do que o metal que ele precisa proteger. Né? Então, ok, tá 1 a 1 é verdadeira. Verdadeira. 2. O processo de carga ou descarga de uma bateria ou de um capacitor envolvem reações de oxidação e de redução. De um capacitor, não necessariamente. Né? Você pode gerar um processo de carga ou de descarga de um capacitor por uma coisa que não seja uma reação de óxido-redução. O capacitor ele também armazena carga, mas não como uma bateria, tá? Então, falso. Aqui eu posso escrever assim: os capacitores podem armazenar carga a partir de outros processos. Tá? O capacitor ele se diferencia de uma bateria porque ele não é necessariamente químico. O capacitor ele armazena carga, mas não por meio de um processo químico, como a bateria faz. Tá? 4. Uma afirmativa bem difícil, né, de julgar. Aquele tipo de questão que, nossa, pelo amor de Deus. Em uma pilha de Daniel, os elétrons podem ser deslocados do ânodo para o cátodo por um fio feito de um material dielétrico. O que é um material dielétrico? É um material isolante. É um material isolante. Eu não quero que o material seja isolante. Eu quero que o material seja condutor. O material deve ser condutor. Deve ser condutor. Tá? Dielétricos, repetindo, são materiais isolantes. A gente usa dielétricos em dispositivos como capacitores. Tá? 8. A eletrólise de uma solução diluída de ácido sulfúrico ou de hidróxido de sódio, tanto faz, vai gerar hidrogênio no cátodo e oxigênio no ânodo. Essa é pesada. Então vamos lá, vamos devagar. Primeiro, eletrólise de ácido sulfúrico na água. O que nós temos na eletrólise do ácido sulfúrico em água? Eu tenho íons H+, tenho os íons SO4 2-, e tenho os íons H+, e OH- da própria água. Né? Então, na eletrólise do ácido sulfúrico, quem vai para o cátodo é o H+, produzindo hidrogênio. No ânodo, a nossa competição é entre sulfato e OH. Nessa competição, conforme a gente viu na aula de eletrólise em água, quem ganha é o OH. A hidroxila tem prioridade para oxidar em relação ao ânion sulfato, né? Aquela filinha de prioridade. Quando o ânion OH oxida, gente, ele vira oxigênio. Isso também discutimos na aula.
Tá? Então, a primeira parte da frase, ok. A eletrólise do ácido sulfúrico produz água, produz oxigênio e hidrogênio. Né? Agora, o outro cara que ele fala na eletrólise é da solução de NaOH. Eletrólise do NaOH. Quando o NaOH sofre eletrólise, a competição aqui vai ser no cátodo. No cátodo, a competição é entre sódio e hidrogênio. Sódio e hidrogênio. Nesse caso, o hidrogênio leva vantagem. E vira H2. Lembra que eu falei, olha, eletrólise produzindo H2, gente, é o hidrogênio que está reagindo, H+. E no ânodo não tem competição, né? Porque a base libera OH-. Mas já tem OH- lá dentro por causa da água. Então, quem acaba oxidando no ânodo é o OH- mesmo, não tem outra opção. Olha lá. Vira O2. Vira O2. A gente é o tipo de exercício bem difícil, né? E o aluno não precisa necessariamente saber a reação bonitinha, mas tem que associar. Reagiu ao OH? Reagiu, vai produzir O2. Né? Mas professor, como é que eu vou saber que o OH reage no ânodo? Simples, gente, o OH é negativo. Então ele é atraído para o ânodo. O cátion reage no cátodo e o ânion reage no ânodo. Tá? Não tem muito o que pensar. Pergunta aqui, tem uma pergunta. Ele não pergunta isso, mas se eu tivesse que calcular o delta, qual dos dois eu trocaria o sinal? Não, você vai pegar o delta de quem reduziu, redução, o potencial, né? Você vai pegar o potencial de redução de quem reduz e o potencial de oxidação de quem oxida. Então, tanto num caso como no outro, né? Respondendo a sua pergunta, você vai pegar o potencial de redução do H+, e o potencial de oxidação do OH-. Ele daria esses valores. Tá? E nós viríamos que a conta vai dar negativa. Tá? Beleza? Fechamos, então. O ferro não vou usar para nada, né? Na verdade, eu não estou usando ele para nada. O ferro ele não vai sofrer processo nenhum. O ferro, ele só colocou o potencial do ferro ali para que ele pudesse perguntar a primeira frase, que é do metal de sacrifício. Tá? Mas o ferro em si, nem o zinco, não tem nenhuma relação com a eletrólise da água. Tá? Agora, se eu tivesse que usar o ferro num processo, se o ferro está reduzindo, você usa o potencial de redução dele numa eletrólise, por exemplo. Vai supor que o ferro vai reduzir numa eletrólise. Então, você usa o potencial de redução dele. Não, o ferro vai oxidar num processo. Você vai usar o potencial de oxidação. Tá? Beleza, ok, tranquilo. Questão 6, vamos lá. Podem tirar print da 5. Questão número 6. Aqui. Vocês viram que eu gostei dos VOF, né? Para essa aula. Estava empolgado. 6. Dadas as semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução, assinale o que for correto. Potencial de redução do zinco, menos 0,76. Potencial de redução do cromo, menos 0,74. 1. Considerando uma pilha montada por zinco e cromo, cujo funcionamento é baseado nas reações 1 e 2, a diferença de potencial da pilha é menos 0,2. Impossível. Uma pilha nunca vai gerar potencial negativo, qualquer que seja ela. Então, o simples fato dele ter colocado o número negativo ali, já me descarta essa afirmação. Não precisa nem perder tempo calculando.
O processo de galvanoplastia, que usa a reação 2 para depositar cromo, chama-se niquelação. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Cromação, né? Cromação. Você está cobrindo com cromo? Pergunta estranha, né? Pergunta sem noção. É isso que dá os caras fazerem questão de somatória, né? Não tem o que perguntar, os caras começam a fazer umas perguntas nada a ver. 4. O zinco é mais eletronegativo do que o bromo, pois a reação de redução do zinco tem maior potencial. É mentira. O potencial de redução do zinco, gente, é menor. Os dois são negativos, né? Mas o potencial de redução do zinco é mais negativo do que o do cromo, ou seja, ele não gosta de reduzir. Então ele não pode ser, você não pode dizer que ele é mais eletronegativo, tá? Falso, falso, falso. 8. Uma pilha montada por zinco e cromo, cujo funcionamento é baseado nas reações 2 e 3, 1 e 2, tem uma equação global, tananã, que é espontânea, para a direita. É verdade, porque veja, na nossa pilha, quem que vai ser o ânodo? Vamos colocar aqui, ânodo e cátodo. O cátodo, gente, é quem tem maior potencial de redução, que é o cromo. Aliás, é o zinco, tá? Não, é o cromo, tá certo, é menos 0,74. Então, o cromo faz isso aqui, ó. O cromo reage pegando elétron, virando cromo zero. Tá aí. Qual é o potencial dessa reação? O potencial dessa reação é E de redução igual a menos 0,74. Tá. No ânodo, eu vou ter o zinco sólido virando zinco 2 aquoso mais 2 elétrons. Percebe que eu inverti a reação do zinco? Eu inverti porque ele vai oxidar. Então, o potencial de oxidação dele é mais 0,76. Tá bom? Gente, percebam que para igualar os elétrons, eu vou multiplicar a equação do cátodo por 3 e a do ânodo por 2. Então, você vai ter 3 zincos virando 3 zincos 2 mais 6 elétrons. E cobre, 2 cobre 3, cobre não, cromo, perdão. Recebe 6 elétrons e vira cromo zero. Olha lá. Somando as duas equações, você chega na global que ele deu ali, ó. 3 zinco. E é espontâneo, né, gente? Bem pouquinho, mas é espontâneo. Porque se você fizer a conta, vocês vão perceber que a soma vai dar positiva. Ó, aqui vai ficar 3 zinco 0, 5, 2, desculpa, mais cromo 0. Aqui faltam 2, ó, perdão. Aqui, ó. Desculpa aí. Faltam 2 ali no cromo. Cromo 0. Olha lá. Tá? E o delta E, ele não pediu, mas vamos calcular. Ele seria o E de oxidação mais o E de redução. Que vai dar mais 0,02 volts. Bem fraquinha a pilha, né? Mas é espontânea, então tá certo. Afirmativa 8, verdadeira.
Beleza. Fechou? Aí é 16. Considerando uma eletrólise com a reação 2, uma quantidade de carga de 6 mols de elétrons produzirá um depósito sólido de cromo de 2 mols? Verdade, é verdade. Porque, ó, 3 mols de elétrons reagem com 1 mol de cromo 3. Certo? 3 para 1. Isso é o que a reação 2 está mostrando. Então, se eu tiver 6 mols de elétrons para eletrolizar um cromo, perdão, qual é o número de mols que eu vou conseguir eletrolizar? N igual a 2 mols. Tá? Então, a 16 é verdadeira. Tranquilo? Essa é mais pegadinha, né? Podem printar. Questão número 7. Tchau. Ih! Numa prática de laboratório, envolvendo eletrólise com eletrodos ativos, conforme a descrição do experimental. Num becker de 100 ml, coloca-se 50 ml de uma solução de sulfato de cobre com concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue-os com auxílio de uma fonte externa de eletricidade com uma corrente contínua de 3 amperes. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo da fonte e a placa de cobre no lado positivo. Mergulhe os eletrodos na solução durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Ali. Beleza? Aqui tem as frases. Bom, vamos lá. Na discussão apresentada nos relatórios, surgiram as seguintes afirmativas. Na superfície do prego, ocorrerá deposição de cobre. Verdade. Por quê? Porque o prego de ferro é o cátodo da eletrólise. Ele está atuando como polo negativo. Percebe? Então, alguém vai reduzir ali. É o cobre, está na cara. Tá? Eu vou escrever assim, ó. O ferro atua como cátodo. Tá vendo que o ferro ele está recebendo elétrons ali, né? Então, cuidado, porque o ferro que está no cátodo, ele não pode reduzir. Ele já é zero. Então, ele pega e passa o elétron para o cobre. Que seria uma galvanização, né? Tipo, é a galvanização, basicamente. Então, ok. 2. Durante o processo, a barra de cobre se oxida. Verdade. Por quê? Porque a barra de cobre está no ânodo. De novo, aquela história de que o ânodo pode corroer. Tá? É exatamente o que ele está fazendo ali. Ele está corroendo o cobre. Tá? O cobre sólido vira cobre 2 mais 2 elétrons. Tá? Ah, professor, como é que eu ia saber? Aquilo que eu falei para vocês antes. O único eletrodo que não vai corroer, gente, é grafite. Se o cara começa a botar eletrodo de metal, é porque ele quer que corroa mesmo. Tá? Ele até fala no texto aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver, tô procurando aqui. Não sei o que de eletrodo ativo, ele fala aí. Tá? 3. A massa de cobre metálico que se depositou na superfície foi de 2,45. Então, vamos ver.
3. Ó, 1 mol de cobre precisa de 2 mols de elétrons, certo? Se vocês quiserem já ir procurando a massa do cobre, tá, gente? Eu acho que é 63 e pouco, mas eu não tenho certeza. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Vamos achar quantos mols de elétrons foram usados. Então, ó, carga igual a corrente vezes tempo. Igual a gente fez no exemplo de aula. Então, a carga é a corrente, que vale 3 amps, vezes o tempo. Toma cuidado, porque o tempo eu tenho que colocar em segundos. Então, 16 minutos dá 960 segundos, mais 5 dá 965. 2.880 coulombs. 80 coulombs, tá? Ah, ele deu, verdade. Puta, nem tinha reparado aqui. Valeu. Você tem 63,5. Tá, agora, o nosso próximo passo é, com essa carga que eu gastei, quantos elétrons passaram por ali? Então, vamos lá. Abre uma chave e diz assim, ó, 1 mol de elétron tem uma carga de 96.500 coulombs. Quantos mols de elétrons eu tenho para 2.880? Zero vírgula 0,03 aproximadamente. Mol de elétron, tá? Isso é a quantidade de elétrons que a minha eletrólise gastou. Tá bom. Final. Quanto que dá para produzir de cobre? Ó, com 1 mol de elétron, eu produzo 2 mols de cobre. Tá aqui, ó. Aliás, o contrário, né? Com 2 mols de elétron, eu produzo 1 de cobre. 2 mols de elétron, eu produzo 1 mol de cobre. Só que aqui, então, em vez de eu colocar um mol de cobre aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Tive uma ideia. Tira isso daqui. Você sabe que é um mol? E já põe a massa direto. Ó. Vem aqui, tira esse 1 mol e põe a massa molar da criança já. Que é 63,5, ó. Porque daí você não precisa fazer um monte de regra de 3. Tá? Beleza? Então fica 0,03 mol. Vai dar uma massa M. Tá aí. Beleza? Começou a cair luz, né, cara? Essa época do ano sempre faz isso, sempre acontece essas coisas, cara. A gente começa a usar muita energia, né? Então, a massa dá igual a... Ô, conta feia. 63,5 dividido por 2. Olha, deu 0,95 aproximadamente. 0,95 G. Isso, olha lá. O pessoal está escrevendo lá. 0,95 G. Tá aí. Isso era a questão 3, né? A parte 3. Então tá falsa. Ele fala que produziu, né, 2,45. Então tá falsa. 4. A reação que ocorre no cátodo é tananã, tananã, tananã. Verdade, né? Cobre reduzindo ali no cátodo, sem problema nenhum. Tá? E a última, tá estranha a última frase, a 5, né? Ele fala que a reação global é o ferro reduzir e o cobre oxidar. Oi? Não, né?
Não tem nada a ver. Quem oxida é o ferro. Então, o ferro tem que ir de 0 para 2. E o cobre tem que ir de 2 para 0, e não o contrário. Tá? Não é isso que está acontecendo ali. Então, está falso. Falso. Pronto. Concentração não interfere? Não. Não. Não interfere. É claro que a concentração ela está lá para suprir o cobre, né? Não interfere, não. Nem o volume, nem a concentração. Beleza? Podem tirar print aí. Questão 8. Considere um cubo de aço inoxidável cujas arestas medem 1 centímetro. Deseja-se recobrir as faces desse cubo com uma camada uniforme de cobre de 1 vezes 10 a menos 2 centímetros de espessura. Para isso, o cobre pode ser utilizado como cátodo de uma célula eletrolítica contendo íons cobre 2. Admita que a eletrólise se realize sob corrente de 200 mA e que a constante de Faraday seja 1 vezes 10 a quinta Coulomb por mol. Então, ele arredondou a constante de Faraday. A constante de Faraday é 96.500. Ele pede para considerar 100 mil. Tá? Então, ó, a corrente é 200 mA. A constante de Faraday é 100 mil coulombs. Então, isso aqui é a carga de 1 mol de elétrons. Tá? Percebe que a unidade é Coulomb por mol, tá vendo? E deu a densidade do cobre. Que é igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Qual vai ser o tempo? Bom, gente, cada face do cubo tem que ser coberta com 1/10 a menos 2 centímetros de espessura. Então, imagina que você tem uma face aqui, ó. Só uma, tá? Você tem uma face. Você quer recobrir essa face com cobre. Então, você quer cobrir ela com cobre. Tá? Então, quando você cobrir ela com cobre, imagina que ela vai ter uma espessura. Você vai cobrir uma face com uma outra camada de cobre. Então, eu quero saber aqui qual é o volume de cobre em cada face que eu vou usar. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos calcular o volume de cobre em cada face. Quando a gente pega uma face e cobre ela com metal, como é que eu calculo o volume ali? Eu vou falar que o volume de cobre usado é a área da base vezes a espessura que você colocou, que eu estou chamando de altura, que seria a grossura da película, né? Então, fica o volume de cobre é igual. A área da base é 1 por 1, né? É 1 centímetro de lado. Então, é 1 vezes a espessura, que é 10 a menos 2. Está aqui. Tá? Isso aqui já está saindo em centímetro cúbico. Então, esse é o volume de cobre em cada face. Certo? Eu tenho
duas faces laterais, uma face anterior e uma posterior, uma superior e uma inferior. Então, eu tenho 6 faces, 2, 4, 6. Então, o volume total de cobre gasto é 6 vezes o volume de cada face. Que vai dar 6 vezes 10 a menos 2. Vai conferindo aí. Esse é o quanto eu vou gastar de cobre para cobrir todo o objeto. Agora, com a densidade, eu acho a massa. Então, a massa de cobre é igual a densidade vezes o volume. Então, a massa de cobre é igual. A densidade é 9 vezes 6, 10 a menos 2. Portanto, a massa de cobre que eu quero usar é 9 vezes 6, 9 vezes 45, 54, 10 a menos 2 gramas. Tudo bem? Quer dizer, toda essa conta que a gente fez, na verdade, gente, é só para começar o problema. Ele podia muito bem ter falado, olha, calcule o tempo necessário para que sejam depositadas tantos gramas de cobre. Mas a gente teve que fazer o cálculo, tá? Agora, eu vou calcular a carga gasta. Então, vamos lá. Carga é igual a corrente vezes tempo. E é aqui que está o nosso problema. Por quê? Para eu achar o tempo, eu preciso achar minha carga. Certo? Como é que eu vou achar a carga? Eu vou fazer uma estequiometria. Presta atenção no que eu vou fazer agora, ó. Quando a gente quer, porque a reação em si, ela acontece assim, ó, vê se você concorda. É o cobre 2 que vai grudar no cubo, né? E vai virar cobre 0. Então eu posso dizer o seguinte, que 1 mol de cobre precisa de 2 mols de elétrons. Certo? Isso é o que... Peraí, deixa eu tirar essa chave daqui, que eu não quero ela aqui. Então, ó, 1 mol de cobre reage com 2 mols de elétrons. Só que eu vou escrever essa linha de um outro jeito. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, ó, que 63,5 gramas de cobre, que é 1 mol, vão precisar de 2 mols de elétrons. Aqui. Presta muita atenção agora. Cada mol de elétron tem 100.000 coulombs, não é? Ó? Cada mol de elétron tem 100.000 coulombs. Então, ó, em vez de eu escrever aqui 2 mols de elétron, eu já escrevi o valor da carga. Por quê? Porque agora eu vou, na linha de baixo, eu vou escrever assim, ó. Qual vai ser a carga que eu uso para reagir 54 vezes 10 a menos 2? Né? Aquela massa que eu achei de cobre que eu precisava eletrolizar, eu vou descobrir agora qual que é a carga que eu tenho que usar para ela. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui a carga. Carga é igual. Eu já vou fazer a conta direto, tá? Vocês vão conferindo aí para ver se eu não fiz besteira. 54 vezes 2. Isso. Tá. Dividido por 63,5. Então dá 1,7 vezes 10 a terceira. Essa é a carga.
Tá aí. Essa é a carga que a eletrólise tem que fornecer para o cobre grudar no cubo. Tá, com essa carga eu acho o tempo. Com essa carga eu acho o tempo. Né? Eu posso dizer que a partir dessa fórmula aqui, ó, gente, carga igual a corrente vezes tempo. Então eu posso dizer o seguinte, ó, o ΔT é igual a corrente, desculpa, Q sobre I. Então, você tem 1,7 vezes 10 a terceira, dividido pela corrente. A corrente é 200 miliamperes, ou seja, é 0,2 ampere. Aqui. Então, a nossa conta deu 3,4 vezes 10 elevado à terceira segundos. Tá bom? O valor mais próximo que a gente obteve é 3.600. 3.600, tá? Por que esse valor ele não está exatamente o de 3.600? Porque a gente arredondou o Faraday, né? A gente acabou arredondando o Faraday, pode falar. Tem certeza que é 3,4? Não sei, só se eu fiz a conta errada aqui. Deixa eu ver. É porque no meu negócio aqui tá, eu não consigo enxergar. O Arthur falou, o meu deu 8.500. Deixa eu ver aqui. Será que eu fiz a conta errada? 54 vezes 7 2. dividido 0,2 vai dar 8,5. Espera aí, deixa eu fazer uma conta aqui, porque eu acho que... Ah, tá. Dividido por 63,5. Cortando a Dividido por vírgula vai ponto 2. ficar 8,5. Ah, é 8,5. Não sei de onde que eu tirei esse 3,4 aqui. 8,5. É verdade. Aqui. Aqui. 8,5. Tá? 8,5, 10 a terceira, então 8.500. C. Agora bateu a resposta. Obrigado. Aqui. Ah, eu já sei a conta que eu fiz. Nossa, eu fiz uma conta nada a ver, cara. Eu li o número 1,7 dividido por 0,2 e eu fiz 1,7 vezes alguma coisa 0,2, uma coisa nada a ver. Tem nada a ver. Tá? Beleza. Maravilha. O de vocês bateu aí também, então tá tudo certo. Temos VAR. Podem tirar print. Podem printar. Questão número 9. 9. Para verificar a presença de chumbo 2 numa solução, pode-se mergulhar um fio de aço galvanizado na solução. O metal do revestimento reage com o chumbo. Ah, olha que legal. O metal ele está revestido com zinco. Então, tipo assim, você tem um pedaço de metal que tem uma superfície de zinco sólido. E aqui dentro você tem chumbo 2, dissolvido na água. Tá? O metal do revestimento reage com o chumbo, evidenciando a sua presença. É fácil a gente entender por quê. Porque olha o potencial de redução do zinco. O zinco tem um potencial de redução bem baixo. Então, o que acontece? Esse zinco aqui, ó, ele vai passar de 0 para mais 2. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sofrer oxidação. E vai perder elétron. Tá? Ao mesmo tempo em que o chumbo gruda na placa. Né? É como se fosse uma pilha, só que sem estarem separados, né? Eles estão oxidando e reduzindo no mesmo lugar. Então, você tem isso aqui, ó. Aqui. Isso, aí, ele fala aqui, ó. Considere que, para uma realização de teste, utilizou-se uma solução contendo 5,10 a-3 mol por litro de chumbo e que, para a remoção de todo o chumbo, foi realizada uma eletrólise. Tá. Item A.
explique com base nos potenciais de redução por que que a reação entre o chumbo e o zinco ocorre. Olha, eu posso explicar pelo potencial. Ó, o potencial de oxidação do zinco, que ele está oxidando, é mais 0,76. Enquanto que o potencial de redução do cobre do cobre eu mantenho, né? Do chumbo, perdão. É menos 0,13, certo? Então, o ΔE, já vamos colocar a equação global também, né? Porque ele quer. Então, fica assim, ó. Zinco sólido mais Pb2 vai dar zinco 2 mais Pb0. Aí. E o ΔE é igual a, perdão, potencial de oxidação mais 0,76 mais potencial de redução, menos 0,13. Né? Pelo fato do potencial dar positivo, a gente conclui que a reação é espontânea. Né? Então, dá mais 0,63. 0,63. Tá aí. Beleza? Isso é o item A, né? Item B. Considerando a constante de Faraday igual a 96.500 e que tenha sido utilizada uma fonte de corrente contínua que forneceu uma corrente de 0,2 ampere, calcule o tempo necessário para remover todo o chumbo dissolvido lá dentro. E ele deu o volume, né? Então, ele quer qual é o tempo necessário para ter reagido todo o chumbo. O chumbo reagiu no cátodo, né? Ele está reduzindo. Beleza. Gente, eu preciso achar quanto tem de chumbo ali. Eu vou achar o número de mols do chumbo. Então, aqui eu preciso usar a concentração. O número de mols de chumbo é igual a concentração vezes volume. Lembra do CV que a gente usava na titulação? Ele deu a concentração da solução, ele deu o volume dela, então eu vou achar o número de mols. Então fica assim, ó. O número de mols de chumbo é igual à concentração, que é 510 a menos 3, vezes o volume de solução, 200 ml, 210 a menos 1, tá? 0,2 litros. Então, o número de mols de chumbo, chumbo 2, que eu vou ter que tirar de lá de dentro, é 10 vezes 10 a menos 4, ou seja, 10 a menos 3 mol. Isso é a quantidade de chumbo que eu quero. Beleza. Vamos achar o número de elétrons. Vamos achar o número de elétrons. Então, vamos lá. Carga igual... ele quer o tempo, né? Espera aí. Ele quer o tempo. Então, eu vou escrever assim, ó. Olha para a reação do cátodo, essa daqui, ó. Olha para ela. O que a gente sabe? Que para você formar 1 mol de chumbo, eu preciso de 2 mols de elétrons. Tá? Para 1 mol de chumbo, eu preciso de 2 mols de elétrons. Tudo bem. Quantos mols de chumbo nós queremos produzir? 10 a menos 3. Eu vou precisar de um N de elétrons. Tá? Portanto,
o número de elétrons que eu vou ter que gastar, né? Vai ser 2,10 a menos 3. Mol de elétron. Tá? E aqui tá batendo, né? Os números aí com vocês. Agora, o que eu vou fazer com esse número de elétrons? Qual é a carga que esse número de elétrons comporta? Então, agora eu uso o Faraday. Vamos trocar de cor. Ó. 1 mol de elétron precisa de uma carga de 96.500 coulombs. Mas a minha eletrólise está usando 2,10 a menos 3. Qual vai ser a carga que eu vou usar? Aqui. Vai dar 193, eu acho. É isso mesmo. Confere aí para mim. O meu deu 193 coulombs. Tá aí. Então, para conseguir formar, reagir, né, com todo o chumbo que está lá dentro, eu preciso de 193 coulombs de carga. Como a corrente ele deu, agora eu acho o tempo. Então, finalzinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. O tempo é igual a corrente sobre carga. Aliás, carga sobre corrente, perdão. Né? Vem do kit. Aqui, ó. Tempo é carga dividido pela corrente. Então, o ΔT, ele vai ficar 193 sobre 0,2 amperes. Tá? Dá 965. 965 segundos. Essa é a resposta. Beleza? Confere os valores aí, vê se está convergindo os valores. Para que nós possamos ir para a próxima. Difícil, né? Bem difícil. Porque você percebe que nessa questão eu tenho que usar conteúdo de eletroquímica, estequiometria, e ainda de quebra tem uma partezinha de soluções aqui. Porque na medida em que ele me dá a concentração e o volume, eu consigo descobrir quantos mols eu tenho lá dentro de soluto. Então é super difícil, é uma questão que envolve uma porrada de aula aí, tá? Questão 9, tá aí. Esse negócio do elétron, né, cara? Puta, você tá falando da proporção da estequiometria? Tipo ser 1 para 2 ou 1 para 3, essas coisas assim? Puta, isso é foda. Isso é foda. Porque é um detalhezinho, né? E ali só é 1 para 2 por causa da carga. Então, tipo, tem que tomar cuidado também com esse negócio, porque não é sempre que é 1 para 2. Nos exemplos que a gente acabou fazendo, né? Acabou coincidindo, que era sempre 1 para 2, era zinco, chumbo, tá? Beleza, vamos lá. Questão 10. Questão 10. Uma barra de zinco foi soldada a um tubo de ferro para protegê-lo da corrosão, estando ambos enterrados no solo. Sabendo que a corrente é 0,02, qual a semi-reação que ocorre na barra de zinco? Tá bom. Na barra de zinco, o zinco oxida. Aqui, pronto. Tá aí. B. Como a reação descrita em A atua para proteger o ferro da corrosão? Na medida em que o zinco oxida,
o eletrodo de cobre se torna um cátodo. O eletrodo de ferro, perdão. Ou o tubo, né? Vamos colocar tubo, porque o termo eletrodo fica meio tosco. O tubo de ferro atua como cátodo. Porque o que acaba acontecendo? Quando o zinco não está grudado no ferro, quem oxida é o ferro. O oxigênio ataca o tubo, a água, né? A gente discutiu um pouco sobre isso na aula de pilha. Tá? A hora que você põe o zinco, ele começa a proteger. Né? Como se chama esse tipo de proteção? Proteção catódica, já que o ferro virou um cátodo. Proteção catódica. Pode colocar também metal de sacrifício, né? Tá? E item D. Qual a massa de metal consumida em 10 anos? Olha que cretino. Qual a massa de metal consumida em 10 anos? Porque assim, o zinco ele vai corroendo, ele vai corroendo, ele vai corroendo, né? A corrente elétrica é 0,02. Opa. Ai, não acredito, apaguei tudo. Apaguei tudo. Espera aí. Apertei um botão que eu não devia. Eu sempre faço isso, né? Vocês já estão acostumados. Espera aí. Eu vou fazer tudo de novo aqui, se vocês tirarem print. Tem um botãozinho aqui que, se você apertar ele, ele apaga toda a tela. E o idiota sempre faz isso. Aqui. O ferro se torna um cátodo devido à corrosão do zinco. Acho que eu tinha escrito alguma coisa mais ou menos assim. Vamos colocar a oxidação para ficar mais bonitinho. Do zinco. Tá. Aí tem C. Como se chama a proteção? Proteção catódica. E aí vem esse item D dos infernos, né? Qual a massa de metal consumida em 10 anos? Bom, a corrente eu sei quanto ela vale. Então vamos achar a carga. Qual a carga? Porque o que acontece? Eu tenho que olhar para essa reação aqui, ó, gente. Né? O que eu percebo? A cada 2 mols de elétrons, eu tenho a oxidação de 1 mol de zinco. Oxidado. Tá vendo? Então, qual que é a minha estratégia? Quantos elétrons são gastos durante os 10 anos? Quantos elétrons são gastos durante os 10 anos? Então, vamos lá. A carga é corrente vezes tempo. Então, a carga, ela fica corrente, 0,02 vezes. Agora, quantos segundos tem em um ano? Então, vai ser, ó, são 10 anos, né? Então, são 10 vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos. Tudo isso aí é a carga. Tá? Vamos ver quanto que dá isso. Seis vírgula 3 aproximadamente vezes 10 elevado à sexta. Exatamente. O meu deu isso também. 10 à sexta. Dá um monstro de coulombs, né? Dá um monstro de coulombs. Então, beleza. Fizemos a conta. Agora, eu vou olhar para essa parte aqui, ó. Essa é a regra de 3 que eu vou usar, ó. Só que eu vou escrever ela de outro jeito. Eu vou escrever assim, ó.
Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Eu quero colar uma coisa aqui. Qual que é a massa do zinco? Esqueci a massa do zinco, gente. Tô tentando voltar aqui para achar ela. Alguém lembra de cabeça a massa do zinco? Ah, que droga. A gente usou ela em algum lugar aqui, não usou? Deixa eu ver. Aqui, não, eu usei cobre. Ah, sei lá, desisto. Olha lá, 65,4. Tá, obrigado. Então volta lá. Então vamos lá, ó. Eu vou escrever assim: 65,4 gramas de zinco, que é 1 mol. Isso aqui é 1 mol. Né? 65,4 gramas de zinco são corroídos para 2 mols de elétrons. Olha como eu vou escrever 2 mols de elétrons. 2 vezes 96.500. Tá? Isso é a carga de 2 mols de elétrons. Qual vai ser a massa de zinco para 6,3 10 elevado à sexta? Então, 193.000. Então vai ficar assim: M igual a 6,3 10 à sexta vezes 65,4 dividido por 2 vezes 96.500. Tá 193.000. Tá? 193.000, que é 1,93 10 à quinta. Tá? Tô fazendo com as potências porque tá muito feio esses números. 6,3 vezes 65,4 dividido por 1,93 dá 213, 10 a primeira. Então dá M, deu aproximadamente 2.130 gramas. Tá? Dá 213 vezes 10 a primeira, tá? Aproximado, que dá aproximadamente então 2 quilos durante esse prazo aí. Confiram as contas aí, crianças, porque esses números estão bem feios, né? Tá? Olha, uma coisa eu posso garantir para vocês. Você nunca vai olhar um exercício desse assunto e falar, nossa, nunca vi um igual. Não, pode ter certeza. O que aparecer, você já viu. Tá? Questão número 11. 11ª questão. São 12, né? Se não me engano. São 12. 12. Vai dar. A questão número 11, gente, é uma questão de eletrólise também, só que mais completa. Né? Vamos dar uma bisolhada nela aqui. Em um processo industrial, a salmoura, que é uma solução de alta concentração de NaCl, é purificada para ser submetida a uma eletrólise com eletrodos inertes. Nesse processo ilustrado abaixo, formam-se 3 produtos de maior valor agregado: X e Y e o composto iônico Z. Então, X eu formo, Y eu formo e Z eu formo. Sobre os gases, sabe-se que X é o gás de menor massa molar e Y é o que possui um cheiro característico. Apresente as fórmulas de X e Z e em seguida determina... Então vamos por partes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que está acontecendo nessa eletrólise. Né? Eletrólise da salmoura, gente. Na eletrólise da salmoura, o que você tem? Você tem Na+, você tem Cl-, tem H+, e OH-. Tá? Bom, o que acontece no cátodo? No cátodo, quem ganha é o H+. Então, 2H+, mais
2 elétrons virando H2. Tá ali. Isso é o que acontece no cátodo. Não tá aparecendo nada. Ah, descompartilhou a tela. Sei lá o que aconteceu. Apertei aqui. Voltou agora? Dá uma olhada aí. Acho que agora voltou. Sei, tava meio descompartilhado, sei lá o que aconteceu. Beleza. Voltou, né? Então tá ali, ó. H+ dando H2. Isso no cátodo. Redução no cátodo. Beleza. No ânodo, a gente tem uma competição entre cloro e OH. Quem vai ganhar? O cloro. Então, o cloro faz isso aqui, ó. 2Cl-, vai virar cloro oxidado, Cl2, mais 2 elétrons. Beleza? Então, ó, eu já matei algumas coisas. Ele pede para eu apresentar quem é X, quem é Y e quem é Z. O X, gente, e o Z, eles são os gases, certo? O X e o Y, perdão. Né, ó. Sobre os gases, sabe-se que X é o de menor massa molar, então ele é o hidrogênio. O X é o hidrogênio. Certeza. E o gás Y tem odor característico. É o cloro. É o cloro. Tá? Beleza? Tá. E aí ele faz uma outra pergunta. Ele fala assim, ó. Em seguida, determine o número de mols da substância Y, que é o cloro, produzida a partir de 360 quilos de salmoura, que contém 65% em massa de cloreto de sódio. Admita a eficiência de 80% no processo. Ou seja, é a porta do inferno o exercício. Tem pureza, rendimento numa eletrólise. Pureza, rendimento numa eletrólise. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Depois que eu terminar minha oração, eu tenho que montar a equação global deste processo para fazer uma estequiometria em cima dela. Então, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Só essa parte. E vou montar as outras equações da eletrólise do NaCl. Então, vamos lá. Ó. Além da equação do cátodo e do ânodo, a gente tem a equação de dissociação. Aqui. Certo? Dissociação. E eu tenho a equação de autoionização da água. Que vai ser H2O dando H+, mais OH-. Tá bom? Beleza? Como a gente quer montar uma equação global, eu vou fazer o seguinte, vê se você concorda. Eu vou multiplicar a da água por 2, como a gente fez na aula, e a do NaCl por 2, por causa do cloro. Tá? Tudo isso aqui eu tenho que ter na cabeça. Tá? A eletrólise da água, da salmoura, né, da água com sal, ela é bem famosa. Então, aqui o que a gente vai ter na global? Vamos escrever aqui. Global. Global. Na global você vai ter. Eu vou cancelar um monte de coisa aqui, peraí. Vamos ver o que dá para cancelar. Eu cancelo 2Cl-, cancelo 2H+, cancelo 2 elétrons. Né? Então, a global ela vai ser assim, ó. 2NaCl mais
2 águas, dando H2 mais Cl2 mais Na mais e OH menos, né? Eu posso colocar os dois juntos assim, ó. Ver se vocês concordam. E aí você escreve assim, só que põe um aquoso, né? Aqui, ó. Que seriam 2 Na+, e os 2 OH- que sobraram do lado do produto, tá? Por que que eu tive todo esse trabalho desgramado? Porque agora eu tenho um problema de cálculo estequiométrico, né? Ele quer saber a quantidade de mols de X. O X, galera, é o hidrogênio. Então, nós vamos fazer uma regra de 3 assim, ó. 2 mols de NaCl vão produzir 1 mol de H2. Espera aí que estão chamando aqui, eu já olho. Aqui, deixa eu ver. Ele falou que é o Y. Ah, é o Y, verdade. É o Y. Vai ver, ó. Então, troca. Vai dar na mesma, na verdade, né? Porque é 1 para 1. O que você calcular para o X vai valer para o Y. Em termos de valores, né? Nesse caso vai dar na mesma. 1 mol de cloro. Tá aí, pronto. Beleza? Tá. Bom, e daí? E daí que é o seguinte. Vamos jogar essa... Agora é um problema de estequiometria, tá? Agora esquece a eletrólise, agora você olha para a estequiometria. Vamos ver se eu preciso transformar. Bom, esse cara eu vou transformar para massa. Então, ó, 2 vezes 58,5. Da onde você tirou 58,5? É a massa molar do NaCl. Tá? Isso aqui produz. Esse aqui eu vou deixar em mol. Só que tem um detalhe. Presta atenção aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. A eficiência é 80%. Ou seja, ele não vai produzir 1 mol, como a reação está falando. Ele vai produzir 80% desse mol. Então, ó, eu vou colocar o rendimento aqui, ó. 80%. Tá? Lembra que nos problemas de estequiometria, o rendimento a gente colocava sempre aí. A gente avisa a equação de que ela não tem 100% de rendimento. Tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Qual é a massa de salmoura? 360 quilos com impurezas. 360 quilos com impurezas. Então, ó, você tem só 65% em massa. Então, a massa que vai reagir de verdade, peraí, ela vai ser, deixa eu colocar de outra cor aqui, 360 quilos, só que 65% disso. Aqui. Então, essa parte aqui, ó, é a pureza. É a massa que efetivamente reage. Então, o rendimento, você ajusta ele no produto, porque você vai produzir só 80%, né? E a pureza, você ajusta onde, no reagente, onde vai reagir de fato, tá? Bom, vamos ver essa conta horrível agora. O meu deu 1,6 vezes 10 elevado ao cubo. Dá 1,6 certinho, tá? Não deu nem... só se eu errei a conta, mas não deu nem vírgula, tá? X dá igual a 1,6 vezes 10 elevado ao cubo mols.
São 1.600 mols de cloro, né? Tá bom? Se nós fizéssemos com hidrogênio, né, como eu estava fazendo no começo, também estava errado, eu ia acabar chegando no mesmo resultado, porque a proporção é 1 para 1. Então, é muito difícil. Eu acho que essa questão é a mais difícil de todas que a gente fez. Tá? Porque ela também envolve um monte de raciocínios, né? A gente está chegando num ponto do conteúdo, gente, já meio que finalizando, né? Tem mais só um exercício. Nós estamos chegando num ponto do conteúdo que fica praticamente impossível você pensar só em um assunto para resolver a questão. Você acaba tendo que... por isso que eu falava no começo, né? No começo não, no começo do semestre. Falei, galera, o segundo semestre vai cair ou cai todas as fichas, ou a gente fala, meu Deus, estou perdido. Porque realmente a gente precisa conectar os conteúdos, tá? Por isso que eu fico pegando no pé de vocês. Conecta, conecta, conecta. Podem tirar print para a gente encerrar com a última questão. Questão número 12. Encerrando a nossa querida eletroquímica. Questão número 12. Considerando as seguintes reações, ou semi-reações, analise o que for correto. Tá. O íon Ag+, é melhor agente redutor do que o íon AU3+. Tá, gente, o que um agente redutor faz? Vamos lembrar. Um agente redutor, ele ganha esse nome porque ele provoca a redução de alguém. De alguém. Certo? Na medida em que ele provoca a redução de alguém, ele, agente redutor, sofre oxidação. Certo? Então, todo agente redutor sofre oxidação. E aí é que está o problema da frase. Como é que um íon Ag+, vai oxidar se ele já está oxidado? Como é que o íon AU3+, vai oxidar se ele já está oxidado? Um cátion não pode ser um agente redutor, porque ele já está oxidado, né? Então, os íons Ag+, e AU3 não podem oxidar, não podem sofrer oxidação. Porque eles já estão oxidados. Tá? Portanto, não tem nem sentido falar em agente redutor. Não dá nem para dizer que eles são agentes redutores, quanto mais comparar um com o outro. Né? Por isso que essa frase está meio bizarra. Então, está falsa. Ao formar-se uma pilha com essas reações, o potencial padrão vai ser aproximadamente 0,60. Deixa eu ver. O ouro vai reduzir, né? O ouro vai reduzir e a prata vai oxidar. Acho que é verdade, ó. O ΔE da pilha vai ser o potencial de oxidação de quem oxida mais o potencial de redução de quem reduz. Tá. Quem oxida é a prata. Então, como a prata oxida, eu vou usar o potencial dela, que é menos 0,80. Mais o potencial de redução do ouro é mais 1,4. Então, vai dar 0,6 mesmo a nossa pilha. Uma pilha ouro-prata. Tá? O ouro seria o cátodo, porque ele vai reduzir, né? E a prata seria o ânodo, porque ela vai oxidar. Tá? Então, a 2 é verdadeira e a 4 também é, viu, gente? Vê se vocês concordam. Porque na 4, ó, o ouro está reduzindo. Ele está indo de mais 3 para 0. E a prata está oxidando de 0 para 1. Então, verdade. Tá? A reação global da pilha é essa daí. Tá? 8.
No sentido espontâneo, eu formo ouro metálico. Verdade, porque o ouro reduz. Se o ouro está reduzindo no sentido espontâneo, é porque ele está formando ouro metálico. Tá tudo certo. E 16. No processo espontâneo, íons prata são formados. Também é verdade, porque a prata vai oxidar. A prata oxida para o ouro reduzir. Então, a 8 e a 16 são verdadeiras. Verdadeiras. Tá? A única afirmação falsa mesmo é a afirmação número 1. Tá bom? Beleza? Tá aí, terminamos então a nossa eletroquímica com a eletrólise. Perguntas? Veja se ficou alguma dúvida. Senão a gente pode ir já nos recolhendo para os nossos aposentos. Para os nossos aposentos. Vamos finalmente descansar. Nossa, a saúde foi pesada, gente.